Bom, então, hoje, na aula de hoje, a gente vai trabalhar sobre a adição de números naturais. Na meta de... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. No dia 27 de março, na aula programada, eu coloquei vários cálculos de adição. Eu sei que vocês já sabem fazer adição, né? Tanto adição com reagrupamento, de números maiores. Não estou tendo dificuldade em relação... Vocês não estão tendo dificuldade em relação a isso. A gente precisa conhecer algumas... Relembrar, na verdade, porque muitas coisas vocês já aprenderam nos anos anteriores. Então, esse primeiro bimestre do 5º ano, geralmente, é uma revisão de tudo que foi aprendido para a gente poder aprofundar esse conhecimento agora a partir do 2º bimestre até o final do ano, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre a adição de números naturais. O que são os números naturais? São os números inteiros, números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, até infinito, né? Quando a gente vai realizar uma adição, a gente utiliza o algoritmo. O que é o algoritmo? São as técnicas, né? Os raciocínios, os cálculos que a gente que permite que a gente chegue a um resultado. Então, para entender melhor como funciona o algoritmo da adição, eu quero que vocês peguem a apostila na página 122. Vou dar um minutinho para vocês abrirem a apostila. Enquanto isso, eu só vou fechar meu WhatsApp aqui. Para não ficar fazendo barulho. Todos abriram? Ok? Deixa eu deixar a tela maior. Então, vamos lá. Lá na página 122, está dizendo o seguinte: no Brasil, apesar do grande volume de cirurgia de transplantes realizado, ainda há pessoas aguardando esse procedimento. Em junho de 2016, haviam 34.218 pacientes à espera de um órgão. Observe na tabela a seguir a quantidade de transplantes de órgãos utilizados no Brasil em 2015. Aí tem ali uma tabela, né, dos transplantes de órgão, o nome dos órgãos e a quantidade de transplantes realizados em 2015. Então, de coração, quantos transplantes foram realizados? 353, né? De fígado, quantos foram? Muito bem, 1.811. Do pâncreas, 119. Do pulmão, foram realizados 74 transplantes. Do rim, 5.579. Para poder, aqui ao lado, né? Aqui ao lado aparece uma imagem, né? Da equipe médica transportando esses órgãos. Para poder fazer esse transplante de órgãos, precisa ser um transporte rápido e eficiente, tá? Só uma informação extra, eles envolvem esse órgão, né? Em embalagens, ela é bem embalada em várias camadas para proteger, né, o órgão. Ele também precisa ser rápido para evitar a morte celular das células, né, do órgão, para ele funcionar perfeitamente. E aí, está falando assim que a gente pode determinar quantos transplantes de fígado e rim foram realizados em 2015, calculando essas quantidades. Então, quais são as quantidades do transplante de rim e de fígado? Então, de fígado, transplantes de fígados foram realizados 1.811. Deixa eu ver mais assim. Já o transplante de rim foram realizados 5.579. Como eu quero saber a quantidade dos dois órgãos que foram transplantados, eu vou fazer uma adição, porque eu vou juntar essa quantidade. Então, eu tenho 9 mais 1, aqui eu não posso pôr 10, eu vou colocar o 0, vai subir 1 aqui. Vou somar esse 1 junto com esse outro logaritmo. Então, 1 mais 1, 2, 2 mais 7, 9. 8 mais 5, 13. Vou pôr o 3 aqui, vou subir o 1, que vai ser somado também com esse outro número. 1 mais 1, 2, 5 mais 2, 7.
Então, a quantidade é 7.090. Na adição, esse aqui, então, esse cálculo que nós realizamos para poder descobrir a quantidade de fígados e rins que foram transportados, é chamado de algoritmo. E foi esse cálculo que nós fizemos para poder descobrir, para resolver o problema, né? Para chegar ao resultado. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui uma tela. Peraí. Só um pouquinho, tá, gente? Eu vou abrir aqui. Ok. Onde que eu coloco? Tá aqui. Então, vamos lá. Então, adição de números naturais. Quais são os termos que nós temos na adição? Então, esse é o algoritmo, né? E os termos. Os números que são somados são as parcelas. O resultado é a soma. Para poder entender melhor como que funciona, para fazer a adição, na verdade, a gente tem que posicionar esses dois números, né? Realizar o alinhamento dos... A gente tem que realizar o alinhamento dos números, né? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar, e assim vai. E para simplificar alguns cálculos, são utilizadas algumas propriedades da adição, que é o que a gente vai conhecer agora. Só um pouquinho antes, aqui nessa página 123, ela traz algumas informações sobre a doação de órgãos, né? Vocês podem estar lendo. E a página 124 até a 128, alguns alunos já tinham realizado. Da página 124 a 128, alguns alunos já tinham realizado. Então, quem não finalizou em sala essa atividade, vai terminar em casa, né? Para quando a gente voltar, já ter realizado, a gente vai fazer a correção também. E aí eu quero que vocês abram na página 129, que eu vou falar agora quais são essas propriedades da adição para facilitar alguns cálculos, né? Que serão utilizados. Então, uma das propriedades da adição é a propriedade comutativa. Nossa, professora, o que é isso? Vocês vão ver que só a palavra que é complicada, porque ela é bem fácil. Então, eu tenho aqui, ó. Tá vendo minha mão? Eu tenho... Quantas canetinhas eu tenho aqui na minha mão? Nessa mão aqui. Essa aqui é a minha mão direita, né? Eu tô de frente para vocês. Ó, se eu virar de costas, mão direita, igual a vocês. Mão esquerda. Aqui. Então, na minha mão esquerda, eu tenho 3. Na minha mão direita, eu tenho 4. Como que ficaria esse cálculo em uma adição? Então, se eu for fazer um cálculo mostrando essa adição, na minha mão direita, eu tenho 4. E na minha mão esquerda, eu tenho 3 canetinhas. Eu vou
vou somar 4 mais 3, vou ter 7. Se eu trocar de mão essas canetinhas, se ao invés de 4 aqui e 3 aqui, eu ficar com 3 aqui, e 4 na minha mão esquerda, 3 na direita e 4 na esquerda, qual é o cálculo que vai ser feito? 3 mais 4, que vai ser igual a 7. Então, independente de eu colocar esse algarismo ou esse aqui, se eu inverter a ordem, o resultado vai ser o mesmo. E essa, então, é a propriedade da comutatividade, né? A propriedade comutativa da adição. Então, eu tenho aqui, né? Mostrei ali para vocês as canetinhas, né? Se eu tiver 3 canetinhas numa mão, 4 na outra, se eu fizer a soma das duas, vai dar 7. Se eu inverter a quantidade de canetinha com as mãos, colocar 4 onde tinha 3 e 3 onde tinha 4, eu vou continuar com 7. Então, a mesma coisa acontece nesse cálculo que tem na página 129. Na página 129, está falando sobre as distâncias entre algumas cidades brasileiras, né? Então, que Manaus e Florianópolis têm 4.395 quilômetros de distância, que entre Manaus e Vitória tem 4.695, e entre Vitória e Florianópolis, 1.650. E aí foi feito o cálculo, né? A distância entre Manaus e Florianópolis, passando por Vitória. Então, ele somou esses valores. Então, para qualquer número, tanto para um número simples, de 3, um cálculo simples de 3 mais 4, quanto para um cálculo maior, com uma maior quantidade de algarismos, de números, a propriedade tem o mesmo valor. O conceito é o mesmo, que a ordem das parcelas não vai alterar a soma. Então, independente de eu somar 4.695 mais 1.650, ou 1.650 mais 4.965, o meu resultado vai ser o mesmo. Então, essa é a propriedade comutativa, é a propriedade da comutatividade. Uma outra propriedade da adição é a associativa. Quando eu me associo a alguém, eu me junto a ela, né? A propriedade da associação associativa tem esse mesmo conceito. Então, se eu tivesse aqui o cálculo de 3 mais 4 mais 4, eu poderia juntar esses números. Deixa eu só parar de compartilhar a tela aqui, para eu conseguir ilustrar com as canetinhas para vocês. Então, é como se eu pegasse 3 canetinhas, mais 4 canetinhas, mais 4 canetinhas, né? O que eu vou fazer? Eu vou juntar, porque eu não consigo fazer, ó, tá vendo minha mão aqui, ó? Muita canetinha para pouca mão. Então, para facilitar o cálculo, eu tenho aqui as 3 canetinhas. Eu vou juntar essas 4, né? Essas 4 aqui, com essas 3 para poder segurar junto, porque eu não estou conseguindo. Com quantas canetinhas eu fiquei aqui? E sobraram aqui as outras 4. Então, eu vou associar. Eu juntei 3 com 4, que vai ser igual a 7, e aí eu faço a soma do 7 com o 4, aqui, né?
que vai ser o meu resultado 11. Se eu mudasse, se eu colocasse, em vez de colocar as 3 canetinhas com as outras 4, que eu não estava conseguindo segurar, e juntasse 4 com 4, será que ia dar diferença? Deixei as 3 sozinhas numa mão e juntei as 4 de uma parcela com as 4 da outra parcela, que vai ser igual a 8. Então, eu juntei 3 com 8, que vai ser igual a 11. Então, qual é o conceito da propriedade associativa? Que nós podemos associar as parcelas de diferentes formas sem alterar a soma. Então, eu posso calcular 3 mais 4, mais 3 mais 4, e aí o resultado eu somar com 4. Eu posso calcular 4 mais 4, o resultado somar com 3. Se aqui fosse um outro algarismo, eu poderia trocar ele de lugares, daí a gente utilizava já a propriedade comutativa. Então, independente, tá? A gente pode associar as parcelas então, de diferentes formas e a soma não vai ser alterada. E a última propriedade, nossa, essa é a mais difícil, é a propriedade do elemento neutro. O que significa isso? Que se eu tenho um número e somo com o zero, o valor vai permanecer o mesmo. 5 mais 0, eu vou ter 5. 32 mais 0, eu vou ter 32. 0 mais 35, eu vou ter 35. E aí eu quero que vocês façam... qual que é o conceito, então? Que o zero é o elemento neutro da adição, pois qualquer número somado a ele, ao zero, não sofre alteração. Então, assim, é bem fácil, não é difícil, é bem tranquilo. Eu coloquei com números bem simples, só para facilitar a aprendizagem, tá? Para vocês, a compreensão de vocês. Então, eu simplifiquei os números, mas vale para qualquer numeral, para qualquer número, independente da quantidade de ordens. Então, quero que vocês realizem na página 130, nós temos 2 atividades em relação à propriedade comutativa. Então, quero que vocês façam a atividade número 1 e 2. Eu vou dar um tempinho e aí a gente vai voltar para poder socializar essas respostas, tá bom? Vou dar uma olhadinha como está sendo, todo mundo fazendo. Então, vamos lá. Página 130, questão 1 e 2, lá em cima. No início da página. Para responder, você vai ter que dar uma olhadinha na página anterior, tá? Nos cálculos da página anterior. Propriedade comutativa. Lembra das mãos? Eu tenho nessa mão ou nessa, ou se eu inverto as quantidades. Eu só vou pegar meu apagador e já volto aqui, tá? E aí, responderam? Alguém quer falar a sua resposta da número 1? Só levantar a mãozinha. Guilherme? Guilherme Alves? Vou só ver aqui quem levantou a mão. O Pedro e o Thiago. Só um pouquinho. Deixa eu colocar aqui no Pedro. É porque eu não estou conseguindo ver o Pedro. Pode falar, Pedro. O que você colocou na número 1? Quando a gente vai fazer um cálculo com a propriedade comutativa, o que a gente pode observar em relação à ordem das parcelas? Que mesmo você colocando ela ao contrário, ela faz a mesma coisa. Exatamente, que pode trocar, né, a ordem, que ela vai ter o mesmo valor. Mas eu posso perguntar uma coisa? O que são Pode somas perguntar. obtidas?
que isso somos obtidas? Me esqueci. Fala um pouquinho mais alto, que tá bem baixinho o seu som, tá? O que isso somos obtidas? Somas obtidas é o resultado que você tem. É o resultado que você teve do cálculo, Ah, tá. tá bom? Tá bom. Mais alguém? Tchau. Tiago? Peraí, Tiago, vou liberar seu microfone. Pode falar, Tiago. Professora, eu entendi que nós também que podemos Um fazer. pouquinho mais alto, Tiago, só para a gente conseguir te ouvir. Eu entendi que nessas contas que você nos ensinou de associativo, obtrutivo, todas essas coisas, nós podemos usar as mãos para fazer parcelas melhor e também que nós podemos fazer as contas ao contrário e vai dar o mesmo resultado. Tá, mas em relação a essas parcelas que estão na propriedade comutativa, só na comutativa, que a gente pode alterar a ordem, né? Você pode alterar a ordem, que nem você falou, não foi? Sim. Então, independente da ordem que a gente colocar as parcelas, a gente vai ter o mesmo resultado. Mas a resposta desse aqui é só em relação às parcelas, tá? Mais alguém quer falar? Estou com umas mãozinhas levantadas, vou colocar aqui, ó. Fala, Regiori, pode falar. Prof, eu fiquei com dúvida mais naquele lado. Eu preciso que vocês falem um pouquinho mais perto do computador ou do celular para eu conseguir ouvir, senão a voz fica bem longe. Pode falar. Prof, eu não entendi muito aquela parte lá do somando número. Não estou te ouvindo, Regiori. Você, no meio da adição, você soma 2 números, né? Não está saindo sua voz para mim. Tá saindo. Oi, Ah, agora sim. tá saindo? Agora sim. Eu tô com dúvida naquele lá que falava, tipo, tinha 3 números lá na adição, aí você somava 2 e depois o outro você somava com o resultado que deu. Tá, a gente vai voltar nesse. Agora, eu só quero que vocês porque a gente vai trabalhar as questões de cada um deles, tá? Dessas questões associativas, aquele lá é da associativa, aliás, da comutativa, né? O que você observou em relação às parcelas? Quando eu disse que eu tinha aqui 3 canetinhas numa mão, 3 canetas numa mão e 4 canetas em outra. Aqui, né? Se eu inverter, vai mudar? Vai. Não, né? Então, a propriedade comutativa, as parcelas podem ser trocadas de ordem, tá? Então, essa é a resposta da questão de número 1. Na letra B, e em relação à soma, ao resultado, quando eu troco essas parcelas, altera o valor? Não, né? Não. Então, agora, nós vamos fazer, então, agora a propriedade associativa. Agora eu vou explicar de novo sobre a associativa, tá, Regiori? Alguém está com alguma outra dúvida? Peraí, deixa eu ver que o Pedro está com a mão levantada aqui. Pode falar, Pedro. Eu tô com dúvida na 2. O que você pode observar nas somas obtidas? Não, mas eu tô na dúvida na 2. Eu não entendi a 2. Mas qual? De qual página? Da 130. Então, mas a 2 é o que você pode observar nas somas obtidas? Essa questão, é isso? Ah, tá. É essa mesmo? Aham. Tá. Então, o E... que eu falei aqui, ó. Se eu tenho aqui 4 e aqui eu tenho 3, quanto que eu tenho, Pedro? Ao todo? 7. Se eu inverter 3 mais 4, quanto que eu vou ter? 7. Vai mudar, então, o resultado? Não. Então, a resposta é não altera a soma. As somas são as mesmas. Ah, tá. Tá bom?
Todo mundo Tá colocou, bom. todo mundo entendeu isso? Joel, Yuri. É bem tranquilo, né? Agora nós vamos para a associativa, então. Então, na associativa, eu vou aumentar aqui só para dar mais uma explicadinha, fazendo aqui no quadro, tá? Deixa eu só montar todo mundo aqui. Eu preciso antes de bombeiro. Então, vamos lá, deixa eu só aumentar minha tela. Então, na associativa, Regiane, vou colocar outro exemplo. Então, digamos que eu tenha 5 canetas, uma mão, vai ter que pegar mais 4, vai ter que pegar mais 3, né? Eu posso juntar essas coisas. Posso juntar esses números. Posso fazer parênteses. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular primeiro esse número que está em parênteses. Então, 5 mais 4, 9. E aí eu vou somar no sobrou. Que vai igual a 12. Eu também posso fazer o contrário. Se eu pegar os primeiros, as primeiras parcelas, eu posso pegar aqui 5 mais 4 mais 3. Eu posso assinar o 4 por 3. E aí vai dar 5 mais 3. Eu vou deixar o 5 aqui. 4 mais 3 é igual a 7. Né? Vamos colocar aqui.